Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Renata e estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar do conteúdo da semana 4. Então, na semana 4, a gente vai aprender razão, proporção e escala. Esses conteúdos são conteúdos muito importantes que a gente usa no nosso dia a dia. Então, vocês prestem bastante atenção, porque isso é muito importante, porque a gente vai usar muito na matemática, na nossa vida de estudante e no nosso dia a dia também a gente usa muito. Primeiro, a gente vai falar sobre razão. A razão cria uma comparação entre duas grandezas. Para fazermos isso, dividimos a primeira grandeza pela segunda grandeza, ou podemos colocar em forma de fração. Então, a razão geralmente é colocada em forma de fração, tá? Então, vamos aos exemplos. Um carro percorre 8 quilômetros em 1 hora. Primeiro faremos a fração e depois dividimos o numerador pelo denominador. Então, ele percorre 8 quilômetros, não, 80, né? Eu falei 8, é 80. Então, ele percorre 80 quilômetros em 1 hora. Então, para a gente determinar a razão, a gente coloca 80 quilômetros sobre, em forma de fração, sobre 1 hora. Então, quando a gente fala que um carro percorre 80 quilômetros em 1 hora, a gente fala que a velocidade dele é 80 quilômetros por hora. Por quê? A velocidade ela é dada em quilômetros por hora, né? Então, isso daqui equivale o quê? A velocidade do carro, certo? Quilômetros por hora. Então, quer dizer que a velocidade dele é igual a 80 quilômetros por hora, certo? Por quê? Isso quer dizer que em 80 quilômetros ele percorre em 1 hora. E se eu falar assim, em 2 horas, quantos quilômetros que ele percorre? Então, se em 1 hora ele percorre 80 quilômetros, em 2 horas a gente vai multiplicar 80 vezes 2, não é? Então, toda vez que eu estou achando uma razão, eu estou eu estou escrevendo ela em forma de fração, tá? Então, toda razão, ela é dada em forma de fração. E a razão, ela compara duas grandezas. No caso aqui, as duas grandezas que eu estou comparando é o quilômetro e a hora, não é? Então, toda razão, ela é uma comparação entre duas grandezas, certo? Vamos lá para o outro exemplo. Uma determinada cidade tem 2 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 320 quilômetros quadrados. Determine a densidade demográfica dessa cidade. Então, gente, toda vez que eu vou determinar a densidade demográfica, não sei se vocês já aprenderam isso em geografia, densidade demográfica a gente aprende em geografia. Então, toda vez que eu vou calcular a densidade demográfica de uma cidade, o que eu estou fazendo? Eu vou dividir o número de habitantes da cidade, pela área da cidade. Então, toda vez que eu estou achando a densidade demográfica, eu estou fazendo a divisão do número de habitantes pela área da cidade. Número de habitantes pela área. Eu vou dividir o número de habitantes pela área, tá? Então, isso que é densidade demográfica. Então, está perguntando, determina a densidade demográfica dessa cidade. Então, toda vez que eu tenho que eu escrevo uma fração entre duas grandezas, estou achando a razão, não é? Então, aqui eu tenho duas grandezas, olha, o número de habitantes e a área. Então, tem duas grandezas, não é? Então, para achar a densidade demográfica, eu vou chamar de D, da letra D. Eu vou colocar o número de habitantes. Essa cidade tem quantos habitantes? No caso desse exercício aqui, dessa atividade. Essa cidade já tem 2 milhões de habitantes. 2 milhões.
Então, número de habitantes eu vou dividir pela área. Quando eu pego o número de habitantes e divido pela área, eu estou achando a densidade demográfica, tá? A área que ela ocupa é quanto? 320. Tá? Então, vou dividir 2 milhões por 320. Então, vamos fazer a divisão aqui, olha. 2 milhões por 320. Primeiro eu vou pegar... Primeiro eu vou pegar 200. Não quero pegar. Primeiro eu vou pegar o 200. 200 dá para dividir por 320? Não, porque 200 é menor que 320, então não dá para dividir. Então, eu vou pegar o 2.000. 2.000 dá, não dá? Porque ele é maior que 320, então vai dar. Vou colocar uma vírgulazinha aqui para mostrar que eu estou pegando 2.000. Aí eu vou ver qual número que eu multiplico por 320, que vai dar 2.000 ou próximo de 2.000. Vamos ver. O 7 vai passar, porque o 7 vezes 3 é 21, então vai passar. Então, vamos ver o 6. 6 vezes 0, 0. Então, vou colocar o 0 aqui. 6 vezes 2, 12, né? Coloco 2, que é o algarismo da unidade, vai 1. Vai 1 para somar depois. 6 vezes 3, 18. Com 1, que foi 19. Então, vai ser o 6 mesmo. Agora, a gente vai subtrair, ó. Do 1920, que eu vou subtrair, ó. 2.000 menos 1920. Então, subtraindo aqui, 2.000 menos 1920, eu vou ter... Subtraindo aqui, vão sobrar 80, certo? Aí, agora eu vou abaixar o próximo número, que é o 0. Vou colocar de vermelho aqui, para mostrar que eu estou descendo ele, que eu não vou usar esse 0 mais, que eu estou descendo ele, e ele formou que número com o resto? 800. Vamos dividir 800 por 320. Qual o número que eu multiplico, que eu coloco aqui no quociente para multiplicar com 320 para dar 800, ou próximo? Então, vai ser o 2, porque o 3 vai passar, tá? Então, vai ser o 2. 2 vezes 0, ó, vamos multiplicar o 2. 2 vezes 0, depois o 2 pelo 2, o 2 por 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, 640. Então, vai ser o 2 mesmo, porque o 3 vai passar. Ó, 3 vezes 3 são 9, então vai passar aqui 800, né? Então, vamos passar o traço aqui para subtrair. Agora, eu vou subtrair, ó. 0 menos 0, 0. De 0, eu posso tirar 4? Ó, de 0, eu posso tirar 4? Não. Então, eu pego uma dezena aqui, do algarismo que está à esquerda, que é o 8, pego uma dezena dele e passo para cá. Uma dezena são 10. Mais o 0 aqui, 10. 10 mais 0, 10. 10 menos 4, 6. E aqui vai ficar valendo 7, não vai? Por quê? Porque eu peguei uma dezena daqui. Então, o 8 vai ficar valendo 8 menos 1, ele vai ficar valendo 7. 7 menos 6, 1. Então, sobraram 160. Tem algarismo para descer? Tem. Tem o 0, o outro 0 aqui, ó. Vou colocar de vermelho para mostrar que eu estou descendo ele, que eu não vou usar ele mais. Então, estou descendo ele aqui, ele formou que número com o resto? 1.600. Aí, vamos ver qual número que eu multiplico por 320, que vai dar 1.600 ou próximo. Vamos ver o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Coloco 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1 para somar aqui, ó. 5 vezes 3, 15, mais 1, que foi 16. Então, 5 vezes 320 deu 1.600, né? Então, vamos subtrair agora. 1.600 menos 1.600 vai sobrar 0, né?
E agora, eu tenho algarismo para descer? Tenho. Tem outro zero aqui, tá vendo? Que não tá de vermelho, vou colocar de vermelho para mostrar que eu estou usando ele agora e vou descer ele. Descendo zero, ele formou que número com o resto? Zero. Então, zero dividido por 320, eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 320, que vai dar zero. Zero. Zero vezes 320, zero. Zero. Zero menos zero. Zero menos zero, zero. Então, a divisão deu exata. Por quê? Sobrou zero, não tem mais algarismo para descer, eu já desci todos os 3 zeros, tá vendo? Eles estão de vermelho, que eu já coloquei cada um de vermelho para mostrar que eu estou descendo, que estava descendo ele. Então, não tem mais algarismo para descer, isso, e o resto deu zero, então deu uma divisão exata. Então, deu 6.250. Então, quando eu peguei o número de habitantes e dividi pelo número de área, eu estou procurando o quê? A densidade demográfica. Então, dividindo deu quanto? 6.250. Então, isso quer dizer que o quê? Que a densidade demográfica, que eu estou chamando de D, é 6.250. Agora, o que, gente? Eu não estou dividindo o número de habitantes pela área, então, 2.250 habitantes por a área foi dada em quê? Quilômetro quadrado, por quilômetro quadrado, certo? Então, a densidade, gente, ela é dada por habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque eu estou dividindo o número de habitantes pela área. Então, a área é dada em quilômetros quadrados, né? Então, 6.250 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, toda vez que eu estou achando a densidade demográfica de uma cidade, eu estou dividindo o número de habitantes pela área, tá? Então, e a unidade, e se eu estou dividindo as duas grandezas, habitantes pela área, então é dado em habitantes por quilômetro quadrado, certo? Agora a gente vai ver a escala. O que é a escala, gente? A escala é muito usada em desenhos. Por quê? Por exemplo, um engenheiro ele vai desenhar a planta de uma casa, certo? Então, a casa, suponha que a casa tenha 200 metros quadrados, suponhamos, né? Aí, como que ele vai colocar aquela dimensão em uma folha, né? Não vai caber, né? 200 metros quadrados, como que eu quero desenhar a área de uma casa, aí não vai caber 200 metros quadrados em uma folha. Então, a gente utiliza uma escala. Por quê? A escala, eu vou fazer um desenho proporcional, que caiba naquela folha, né? Mas proporcional às dimensões da casa, certo? Por quê? Porque a dimensão da casa não vai caber numa folha de papel, né? Então, por isso que é usada essa escala. Então, essa escala é para usar em desenhos, para a gente fazer uma medida, assim, proporcional, mas que caiba dentro daquela folha, dentro daquele papel que eu estou usando, certo? Então, a escala é a razão entre as medidas do desenho e as medidas reais. Então, toda vez que eu vou ver qual escala que eu vou usar, o que eu faço? Eu pego a medida do comprimento do desenho e divido pela medida do comprimento real, certo? A escala é muito usada em mapa. Por quê? Em mapa, eu vou colocar as cidades, né? Por exemplo, se eu vou fazer um mapa das cidades do sul de Minas, né? Então, tem como eu colocar as dimensões de todas as cidades do sul de Minas no mapa? Não tem, não é? Porque é muito grande. Então, toda vez que eu tenho uma dimensão muito grande para eu fazer um desenho, a gente usa a escala, certo? E a escala, eu acho a escala como? Pego a medida do comprimento do desenho e divido pela medida do comprimento real, certo? Só que, por exemplo, igual eu expliquei para vocês, se eu vou fazer o desenho de uma casa, da planta de uma casa, certo? Porque o engenheiro, ele vai fazer o desenho da planta de uma casa, ele tem que colocar as medidas proporcionais, entendeu? O que é proporcional? Tem que ser na mesma proporção. Ele vai diminuir as medidas para caber naquela folha, mas tem que ser na mesma proporção do comprimento real, certo?
Então, tem que ser proporcional. O que é proporcional, gente? Quer dizer, tem que diminuir na mesma proporção, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês o que é proporcional, certo? Se eu compro, se eu compro 2 chocolates e eu pago nos 2 chocolates, eu pago R$ 10, suponhamos, certo? Se eu for comprar 5 chocolates, é lógico que eu vou pagar mais, não vou? Lógico, eu vou pagar na mesma proporção, né? Se aumentou o número de chocolates, vai aumentar também a quantidade que eu vou gastar, não é? Então, isso que quer dizer proporção, certo? Então, quando, por exemplo, eu vou fazer o desenho de uma casa, eu vou usar uma escala, mas na mesma proporção, quer dizer, se eu vou desenhar o quarto eu dividi por as medidas por 4, por exemplo. Então, eu vou fazer, se eu coloquei, o quarto, ele é um formato de um retângulo, né? Comprimento vezes largura, não é? Então, se eu diminuir o comprimento, se eu dividir o comprimento por 4, por exemplo, eu vou ter que dividir também a largura por 4, não é? Para ficar na mesma proporção. Então, isso que a gente fala, que escala ela é feita na mesma proporção, tá? Eu vou fazer tudo na mesma proporção, tá? Então, toda vez que eu vou achar a escala, eu vou dividir a medida do comprimento do desenho pela medida do comprimento real, certo? Por exemplo, um topógrafo, o que é topógrafo? Topógrafo é o profissional que faz medições em terrenos. Precisa fazer um mapa de um terreno rural, uma fazenda. Então, por exemplo, ele vai desenhar um terreno rural, uma fazenda, certo? Só que no desenho dele, no mapa, lógico que ele não vai colocar as dimensões reais. Por quê? Porque não vai caber na folha de papel que ele vai fazer o desenho, né? Então, para fazer o mapa, ele decide que 5 quilômetros medidos no terreno serão representados no mapa por 1 centímetro, tá vendo? É a mesma proporção. A cada 5 quilômetros, ele vai representar no mapa por 1 centímetro, certo? Então, determine a escala desse mapa. Então, primeiro, devemos colocar as medidas em centímetros. Por quê? Porque os 5 quilômetros, a medida do terreno está em quilômetros. E ele vai representar no mapa em centímetros. Então, a gente tem que transformar os quilômetros em centímetros, tá? Então, olha, vamos colocar a medida real. A medida real é quanto? 5 quilômetros, não é? 5 quilômetros é a medida real que eu tenho. E a medida do desenho, a medida do desenho é quanto? 1 centímetro, né? A medida do desenho é 1 centímetro. Então, para determinar a escala, eu tenho que pegar os quilômetros e transformar em centímetros. Por quê? Porque a medida do desenho está em centímetro. Então, como que eu transformo quilômetro em centímetro? Olha, quilômetro em centímetro. Lembra da tabela que a gente viu? Se eu vou andar para a direita, eu vou multiplicar, não é? Então, olha, se eu estou andando para a direita, do quilômetro para o centímetro, eu vou andar para a direita. Quantas casas que eu vou andar? Aqui está o quilômetro, ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, para transformar quilômetro para centímetro, eu vou multiplicar por 1 e acrescento 5 zeros, porque eu vou andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 5 vezes 100 mil, certo? 5 vezes 100 mil é igual a quanto? 500 mil, não é? 500 mil o quê? Centímetros, que eu estou transformando em centímetros, certo? Então, aqui eu coloquei a medida do comprimento do desenho
e a medida do comprimento real. Então, a medida do comprimento real, a gente transformou em centímetros, ficou quanto? 500.000 centímetros, certo? 500.000 centímetros é a medida do comprimento real. E a medida do comprimento do desenho é 1 centímetro, né? Então, quer dizer, é 1 centímetro para cada 500.000 centímetros, certo? Então, olha, como que eu acho a escala? Onde está a escala? Como que eu acho a escala? Olha, a medida do comprimento do desenho dividido pela medida do comprimento real. Então, a escala vai ser igual a... Escala vai ser igual a 1, que é a medida do comprimento do desenho, dividido por 500.000. 500.000. Isso quer dizer o quê? Para cada 500.000 centímetros, eu vou colocar 1 centímetro, entendeu? No desenho. E toda escala, ela não é dada assim em forma de fração. A escala, a gente representa pelos 2 pontos de divisão, tá? Então, a escala, a gente não representa em forma igual a razão, que a razão a gente representa em forma de fração, não é? E a escala não, a escala a gente representa 1 dividido por 500.000, certo? Então, a escala a gente representa com os 2 pontinhos de divisão, não é por fração, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que 1 centímetro do desenho representa 500.000 do comprimento real, certo? 500.000 centímetros do comprimento real. Então, isso que é escala, tá? Então, escala é quando a gente estabelece uma medida do comprimento real, a gente faz um comprimento que a gente vai usar no desenho. Para cada tanto, eu vou usar tantos centímetros, certo? Então, isso que é a escala. Então, olha, isso representa a escala de um mapa. Normalmente, é escrito em forma de divisão, com os 2 pontos no meio, igual a gente escreveu. Quando escrevemos uma escala, não efetuamos a divisão. Nessa escala, temos que a cada centímetro desenhado no mapa corresponde a 500.000 centímetros no terreno. Então, foi aquilo que eu falei. E escala, a gente não efetua divisão, tá? A gente pode simplificar aqui a fração, mas não efetua. Não vou dividir 1 por 500.000, tá? Por que a gente não efetua a divisão? Porque eu quero saber, porque quando eu mostro a escala, eu estou mostrando o quanto que eu estou fazendo no desenho relacionado ao comprimento real. Igual vocês já viram, vocês prestem atenção em todo desenho de mapa que tem a escala no cantinho. Por quê? Porque está mostrando quantos centímetros que foi usado para cada comprimento, para cada centímetro do real. Certo? Vocês podem prestar atenção. Todo mapa tem uma escala no cantinho. Então, olha, segundo exemplo. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. Então, a extensão da rodovia é de 15 quilômetros. Lógico que lá no mapa não vai estar essa extensão, né? No mapa em questão, a sua medida está em 10 centímetros. Qual a sua escala cartográfica? Então, a extensão do terreno é de 15 quilômetros, não é? Então, 15 quilômetros é a medida real. Então, a medida real é de quanto? 15 quilômetros, certo? Agora, no mapa, a medida está em quanto? 10 centímetros. Então, a medida do desenho está em 10 centímetros. Está perguntando qual a sua escala cartográfica. Então, a mesma coisa. Antes, a gente vai ter que transformar os quilômetros em centímetros também. Por quê? Porque a medida do desenho está em centímetros. Então, transformando quilômetro em centímetro, olha, vamos ver. Vamos ver de novo.
eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, para chegar no centímetro. Aqui está o quilômetro. Para chegar no centímetro, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu estou andando para a direita, eu multiplico. Então, eu vou andar 5 para a direita, né? Então, eu vou multiplicar. Por quanto? Por 1 e acrescento quantos zeros eu vou andar, as casas que eu vou andar, ó. Não vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas? Então, eu vou acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou multiplicar por 100 mil. Então, 15 vezes 100 mil vai dar. É só você colocar o 15, 100 mil não tem 5 zeros, e acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se eu estou multiplicando 15 por 100 mil, é a mesma coisa de eu pegar, olha, 15 vezes 1, 15. E acrescentar os zeros que tiver aqui, ó. Não tem 5 zeros? Vou colocar 5 zeros. Então, vai ser igual a 1 milhão e 500 mil, certo? 1 milhão e 500 mil, o quê? Centímetro, que eu estou transformando em centímetro, tá? E a medida do desenho, eu já tenho aqui 10 centímetros, agora eu vou achar a escala. A escala, ela é dada dividindo a medida do desenho por medida do desenho pela medida real. Então, vou dividir a medida do desenho pela medida... na verdade, não é dividir, é a razão, né? Porque a gente não vai fazer divisão. É a razão da medida do desenho pela medida real. Então, agora é só substituir os valores. A gente já colocou na fórmula da escala, que é a medida do desenho pela medida real, e agora é só substituir pelos valores que a gente tem. A medida do desenho é quanto? Eu vou usar os centímetros aqui, tá? Não vou usar os 15 quilômetros. Vou usar 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 500 mil centímetros. Não preciso colocar unidade de medida, não, tá? E agora, vou passar o traço sobre pela medida real. A medida real é 10 centímetros, né? A escala, a gente não precisa efetuar a divisão, mas a gente pode simplificar, tá? Ah, não, gente, desculpa, eu coloquei errado. A medida do desenho em cima. Vou apagar aqui, ó. É a medida do desenho em cima. A medida do desenho é 10. A medida do desenho é em cima. A medida do desenho é 10 sobre a medida real. A medida real, que é 1 milhão e 500 mil. É que eu coloquei aqui em cima. A medida real primeiro e aqui confundi. Ah, então, a gente não precisa dividir, mas a gente pode simplificar. A gente tem que simplificar. O que é simplificar? Vocês lembram o que é simplificar uma fração? Simplificar é dividir em cima e embaixo por um mesmo número, tá? Então, por exemplo, 10. O 10 dá para eu dividir por 10, não dá? 1 milhão e 500 mil também dá para dividir por 10. Por quê que eu sei que dá para dividir por 10 sem eu efetuar a divisão? Lembra quando a gente aprendeu a regra de divisibilidade? Quando que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Então, 1 milhão e 500 mil termina em 0. Então, ele é divisível por 10. Então, se eu pegar aqui, dividir por 10, o numerador, e dividir o denominador por 10 também, eu estou simplificando a fração. Então, o que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Quanto que é 10 dividido por 10? 1, não é? E 1 milhão e 500 mil dividido por 10? Quando eu estou dividindo por 10, gente, eu estou cortando um zero com um zero aqui do 10, certo? Então, quando eu estou dividindo por 10, eu estou tirando um zero daqui. Então, eu vou tirar um zero. Então, aqui não tem 5 zeros, então ele vai ficar 4 zeros. Eu estou dividindo por 10, eu estou tirando um zero, tá? Então, ficou 1 milhão. Não, eu não tirei o zero, tem que tirar.
Era 5 zeros, agora vão ficar 4. Tá? Quando eu estou dividindo por 10, eu estou tirando 0, cortando 0, como se cortasse esse 0 com esse, tá? Aí ficou 150 mil. Só que escala a gente não representa em forma de fração. Então, a escala eu vou representar pelos 2 pontos. Opa. Escala não representa em forma de fração. Então, escala a gente representa os 2 pontos de divisão, 150 mil, certo? Sobre 1 dividido por 150 mil, tá? Então, olha, aí quando eu estou achando a escala, o que é a escala? É a medida do desenho sobre a medida da real. Então, eu não preciso dividir, mas eu não preciso dividir a fração, mas eu tenho que simplificar, tá? Simplificar, se a fração der para simplificar, a gente tem que simplificar. Igual aqui, deu para simplificar, deu para dividir em cima e embaixo por 10. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 10, tá? E lembre-se que toda escala, ela é representada assim, pelos 2 pontos de divisão, não pela fração, tá? Agora vamos ver grandezas proporcionais. O que é grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, comprimento, área, temperatura, massa, tempo, velocidade, quantias em dinheiro. É tudo que a gente pode medir ou contar. Isso que é grandeza, tá? Por exemplo, vocês já aprenderam a transformar grandezas, né? Então, a gente tem grandezas de massa, que é quilograma. A gente tem grandeza de volume, né? Que é representado por litros. Né? Então, a gente tem várias grandezas. Então, isso que é grandeza. Grandeza é tudo que a gente pode medir ou contar. A proporção é uma relação de igualdade entre razões. E, assim, apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. Então, a proporção, gente, é uma relação de igualdade entre razões, tá? Então, por exemplo, a gente coloca A está para B, assim como C está para D. A gente lê assim, ó, A está para B, assim como C está para D. Aqui a gente colocou letra, mas seria número, tá? A relação entre as grandezas pode ocorrer de maneira diretamente ou inversamente proporcional. Então, o que é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente é quando as duas aumentam ou as duas diminuem. Por exemplo, é quando uma grandeza aumenta, diretamente, é quando, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Isso é diretamente. Agora, inversamente, é se uma grandeza aumenta, a outra diminui, certo? Aí é inversamente. Então, eu vou explicar para vocês, através de exemplo, que vocês vão entender melhor. Por exemplo, proporcionalidade direta e inversa, a gente vai aprender agora. Um avião percorre 900 quilômetros em 1 hora, certo? Então, a distância que o avião percorre é 900 quilômetros em 1 hora. Se ele sobrevoar de Alfenas ao Rio de Janeiro, serão aproximadamente 450 quilômetros. Quanto tempo o avião levará para percorrer esse trajeto nessa velocidade? Então, olha, se 900 quilômetros ele percorre em 1 hora, se ele estiver na mesma velocidade, 450 quilômetros, ele vai percorrer em mais ou menos tempo? Pensa bem, olha, 900 quilômetros, ele gasta 1 hora. Se ele percorrer 450 quilômetros, diminuiu os quilômetros, né? Diminuiu a distância. Se diminuir a distância, ele vai gastar mais ou menos tempo. É lógico que ele vai gastar menos tempo, não é? Na mesma velocidade, se ele está andando na mesma velocidade, se a distância é menor, ele vai gastar menos tempo. Então, isso a gente fala que é uma grandeza diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque diminuiu a distância, o tempo vai diminuir também, não é? Quanto mais longe, eu vou gastar mais tempo, não é?
Quanto mais perto, eu vou gastar menos tempo, né? Então, se a distância for menor, eu vou gastar menos tempo. Se a distância for maior, eu vou gastar mais tempo, né? Então, a gente fala que é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque diminuiu a distância, vai diminuir o tempo também que eu vou gastar, certo? Então, quando os dois diminuem ou os dois aumentam ao mesmo tempo, aí é diretamente proporcional, certo? Agora, vamos resolver esse probleminha aqui. Aqui, a gente vai colocar a distância nessa coluna, e nessa daqui eu vou colocar o tempo, tá? Então, olha, um avião percorre 900 quilômetros. 900 quilômetros em 1 hora. O tempo, 1 hora, certo? Se ele sobrevoar de Alfenas ao Rio de Janeiro, serão aproximadamente 450 quilômetros. Então, aqui não é a distância que eu estou colocando, então eu vou colocar distância embaixo de distância, tá? 450 quilômetros. Quanto tempo o avião levará para percorrer esse trajeto na mesma velocidade? Então, o tempo eu não sei, é o que eu estou procurando, eu vou chamar de X, né? Na matemática, quando a gente não sabe, quando a gente está procurando algum valor que a gente desconhece, a gente representa por uma letra. Geralmente, a gente coloca X, tá? Então, vamos ver se a gente já colocou aqui a distância e aqui o tempo. Agora, vamos ver se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente. A gente já viu, né? Que, olha, aqui diminuiu a distância, né, de 900 para 450. Então, se diminuiu a distância, o tempo vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, não é? Se eu vou andar 1 quilômetro menor, meu tempo, eu vou gastar menos tempo, não é? Então, diminuindo aqui, vai diminuir o tempo também? Então, ela é diretamente proporcional, porque as duas diminuem ao mesmo tempo. Então, a gente coloca, gente, uma setinha para indicar. Quando ela é diretamente proporcional, a gente coloca a setinha na mesma direção. As duas setinhas eu vou colocar para baixo, mas pode colocar duas para cima também, tá? Mas elas têm que estar na mesma direção, o que importa é na mesma direção, tá? Como ela é diretamente proporcional, eu vou colocar as duas na mesma direção, as duas setinhas para baixo. E agora eu vou escrever a razão entre essas grandezas. Seguindo a setinha, ó, 900 está para 450, a gente lê assim, tá? A razão está para 450, assim como, coloco o sinal de igual, assim como 1 hora está para X. Assim como 1 hora está para X. Tá? Vou seguindo a setinha, ó. Então, 900 está para 450, coloco o sinal de igual, que a gente lê assim como 1 hora está para X. Por que a gente lê assim como? Porque está na mesma proporção, entendeu? Por isso que a gente fala, né? Assim como 1 está para X, né? Então, agora, a gente vai multiplicar em cruz. Então, vou fazer aqui, ó, a gente vai multiplicar em cruz. Fazer aqui para mostrar para vocês que a gente multiplica em cruz. Esse vezes esse e esse vezes esse, tá? Como eu quero achar o valor do x, eu vou multiplicar o x primeiro, ó. 900 vezes x vai dar 900x, né? Vou tirar daqui, vou fazer no outro, para ficar melhor para vocês. Vou fazer aqui. Então, vamos multiplicar em cruz. 900 vezes x, 900x, e é igual, coloco o sinal de igual, e agora eu multiplico esses daqui. Então, a gente fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Que a gente multiplica esse vezes esse igual a esse vezes esse. 450 vezes 1
450. 450 vezes 1, 450. Agora, vocês viram que ficou uma equação do primeiro grau, não ficou? Por quê? Por que é uma equação? Porque eu tenho uma incógnita, que é o x, né, que é o valor que eu estou procurando, e tenho o sinal de igual. Então, toda vez que eu tenho uma letra, uma incógnita que eu estou procurando, e o sinal de igual, eu tenho uma equação. Então, para achar o valor do x, lembra, para resolver a equação, eu tenho que deixar o x sozinho no primeiro membro. O que é o primeiro membro? O primeiro membro é o que tem antes do sinal de igual. Então, eu tenho que deixar o x sozinho. Só que ele está sozinho no primeiro membro? Não, ele está com 900. Então, eu vou tirar o 900 daqui. Opa! Vou tirar o 900 daqui e vou deixar o x sozinho. Então, x igual a... Vou repetir o 450, que já... Primeiro a gente repete o que já está no segundo membro, tá? O que eu já tenho no segundo membro é 450, eu vou repetir ele. O 900, ele vai passar agora para o segundo membro, certo? O que é o segundo membro? Que está depois do sinal de igual. Então, 900, quando eu mudo ele de membro, ele passa com a operação inversa. Qual que é a operação que ele estava fazendo aqui com x? Multiplicando, né? Lembra, quando eu não tenho nenhum sinal entre o número e a letra, é como se estivesse multiplicando. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, passo o traço aqui, que ele vai dividir 450 dividido por 900. Toda vez, gente, que eu vou passar um número para o segundo membro, primeiro eu repito que já está no segundo, tá? Primeiro eu repito que já está no segundo e depois eu passo o outro para o segundo membro, tá? No caso aqui o 900, né? Para o segundo membro. Agora eu vou dividir 450 por 900. Vamos fazer a divisão aqui no canto? Depois eu apago, esse aqui vai ser meu rascunho, tá? 450 dividido por 900. Opa. 900. 450 vai dar para dividir por 900? Não. Por quê? Porque 450 ele é menor que 900, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma bala, dá para eu dividir para 3 pessoas? Não, não é? Por quê? Porque uma bala não vai dar para eu dividir para 3 pessoas. Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou dividindo o número menor por um número maior? Se não der para dividir, toda vez que não dá para dividir, a gente coloca uma vírgula no quociente, não é? Só que a vírgula aqui, ela vai ficar sozinha. Ela vai ficar sozinha, porque não tem nenhum número aqui no quociente, nenhum algarismo aqui. Então, como ela está sozinha, eu vou colocar um zero antes da vírgula, 0, e acrescento um zero aqui no dividendo para poder dividir, certo? Aí, acrescentando zero, que número ficou? 4.500. Aí, agora, vai dar para dividir por 900, não é? Aí, eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 900, que vai dar 4.500. Vamos tentar o 5, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Deu exato, ó. 5 vezes 900 deu 4.500. Aí vamos subtrair 4.500 menos 4.500, vai sobrar 0. Opa. 0. Então, quando eu peguei 4.500 e dividi por 900, deu quanto? 0,5. Então, x é igual a 0,5. Tá? Então, aqui, olha. O x que eu estou procurando não é o tempo, não é? Então, quanto tempo o avião levará para percorrer esse trajeto nessa velocidade? Quanto tempo? Deu 0,5, quer dizer, o tempo não foi dado em hora? 0,5 que significa meia hora, né? Então, meia hora que ele vai levar para percorrer o trajeto de 450
quilômetros, tá? Então, olha, vamos pensar assim, olha, 900 quilômetros ele gasta 1 hora, né? 450 quilômetros não é metade de 900, não é? Se ele vai percorrer a metade do que ele percorreu gastando 1 hora, ele vai gastar metade do tempo, né? Qual que é a metade de 1 hora? Meia hora, né? Então, vamos colocar a resposta aqui. Resposta. Perguntou quanto tempo o avião levará para percorrer este trajeto. Então, levará 0,5 horas, que é meia hora, para percorrer quantos quilômetros? 450 quilômetros, certo? Agora vamos para mais uma atividade aqui para vocês ficarem bem treinados nisso. A cidade A tem 2 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 320 quilômetros quadrados. A cidade B tem a mesma densidade demográfica da cidade A, com 93.750 habitantes. Qual é a área do terreno da cidade B? Então, gente, aqui está comparando as duas grandezas, né? Só que aqui a gente vai colocar habitantes. Lembra que a gente viu que toda vez que eu tenho habitantes e área, a gente coloca habitantes dividido pela área, que a gente está achando a densidade demográfica, não é? Então, se eles têm a mesma densidade demográfica, a cidade A tem a mesma densidade demográfica da cidade B, tá falando, tá? Ó, a densidade, eu vou colocar a densidade demográfica de D, tá? A densidade demográfica da cidade A é igual à densidade demográfica, chamei de D, tá? Da cidade B, né? Então, tá falando que eles têm a mesma densidade demográfica. Então, a densidade demográfica, a gente viu que é dada pelo quê? O número de habitantes dividido pela área. É a razão. A densidade demográfica é a razão do número de habitantes pela área. Pela área. Tá? Então, a densidade demográfica da cidade A é o número de habitantes, a razão do número de habitantes pela área. E da cidade B também, né? A mesma coisa. A densidade demográfica não muda, a fórmula para achar a densidade demográfica não muda de uma cidade para outra. Então, eu estou colocando que é igual ao número B. Não precisa colocar assim, não, eu só estou fazendo assim para explicar para vocês, tá? Número de habitantes pela área. Então, olha, a cidade A tem 2 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 320 quilômetros quadrados. A cidade B tem a mesma densidade demográfica da cidade A. Então, a gente colocou aqui que a densidade da cidade A é a mesma, igual à densidade da cidade B. Como que a gente acha a densidade demográfica? O número de habitantes dividido pela área, que é igual ao número de habitantes dividido pela área da cidade B. Então, esse aqui é da cidade A. Opa! Esse aqui, gente, é da cidade A. Vou aumentar aqui. Aqui fica melhor. Esse aqui é da cidade A. E esse é da cidade B, tá? Esse da cidade B. Vou colocar aqui. Esse da cidade B. Então, vamos lá. Número de habitantes da cidade A. Vamos pegar. O número de habitantes da cidade A é 2 milhões. Ó, 2 milhões de habitantes. Então, vou colocar aqui. 2 milhões sobre a área. A área da cidade A, 320 quilômetros quadrados.
320, certo? Então, 2 milhões sobre 320, que é a área da cidade A. É igual à densidade demográfica da cidade B. Qual que é o número? Então, a densidade demográfica não é número de habitantes dividido pela área? Qual que é o número de habitantes da cidade B? 93.750. 93.750 sobre a área. Qual que é a área? Não sei, está perguntando, ó. Qual é a área do terreno da cidade B? Então, a área do terreno da cidade B eu não sei, então eu vou chamar de X, certo? Então, aqui a gente tem uma proporção também, ó. Uma proporção. Por quê que é uma proporção? Porque falou que a área das duas, a densidade demográfica das duas cidades são iguais, certo? Então, quando eu peguei o número de habitantes, aqui ó, 2 milhões de habitantes dividido pela área, que é 320. O número de habitantes aqui diminuiu. Então, aqui, se eu tenho um número de habitantes menor, é lógico que a área também vai ser menor, não é? Quanto maior a área, é porque cabe mais habitantes. Quanto menor por exemplo, se você pegar o número de habitantes da cidade de São Paulo, o número de habitantes da cidade de Alfenas, vocês já vão ver que a área da cidade de São Paulo vai ser maior, bem maior do que a área da cidade de Alfenas, não é? Por quê? Porque São Paulo tem muito mais habitantes, então, logicamente, que a área vai ser maior, não é? Então, quando você fala que a densidade demográfica é igual, é porque eles estão. Então, aqui a população diminuiu, né? A população da cidade B é menor. Então, se ela tem a mesma densidade demográfica da cidade A, então provavelmente também a área vai diminuir na mesma proporção, vai ser menor na mesma proporção. Né? A gente já sabe que a área vai dar menor. Por quê? Porque a população é menor na cidade B, né? Então, é lógico que ela vai ter uma área menor, só que vai ser na mesma proporção, porque falou que a densidade demográfica das duas cidades são iguais, né? Aí você fala, como que a densidade demográfica delas são iguais, sendo que uma cidade é bem maior que a outra? É porque o quê? A outra diminuiu na mesma proporção, entendeu? Então, quando está fazendo na mesma proporção, quando você divide o número de habitantes pela área, vai dar igual. Por quê? Porque ela diminuiu na mesma proporção. Então, isso que é proporcional, gente. É quando você aumenta ou diminui na mesma proporção, é uma grandeza diretamente proporcional, tá? Porque está diminuindo na mesma proporção, certo? Então, se eu falar, não sei não, estou supondo um exemplo. Se eu falar que a densidade demográfica de São Paulo é igual à densidade demográfica de Alfenas, estou falando, mas eu não sei não fiz ainda a conta, tá? Para a gente fazer, para ver se é igual, a gente tem que fazer o quê? Pegar o número de habitantes da cidade e dividir pela área. Se eu pegar o número de habitantes da cidade de São Paulo e dividir pela área da cidade de São Paulo, der um valor X, certo? Se eu pegar o número de habitantes da cidade de Alfenas e dividir pela área, der o mesmo valor X da cidade de São Paulo, eu vou falar que as densidades demográficas das duas cidades são iguais. Aí você vai falar, mas não pode ser igual, porque São Paulo é bem maior do que Alfenas. Aí, por que vai ser igual? Porque a população de Alfenas é menor na mesma proporção, quer dizer, dividiu a população de São Paulo, por exemplo, por 10, por 100, e deu a população de Alfenas. Então, a área também foi da mesma proporção, certo? Então, isso que é proporcional, é quando aumenta ou diminui na mesma proporção, tá? Então, agora, para achar o valor do X, a gente vai fazer aquilo que eu expliquei para vocês. Quando eu estou comparando duas grandezas, né? Duas razões, eu tenho duas razões aqui, a gente multiplica em cruz aqui, ó, multiplica os extremos. Então, vamos multiplicar em cruz. Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Esse vezes esse, multiplica em X.
tá? Faz um x aqui. E esse vezes esse, tá? Então, como eu estou procurando o valor do x, eu vou multiplicar por x primeiro. Então, 2 milhões vezes x, que é igual a 93.750 vezes 320, tá? Estou multiplicando. Vou colocar um x aqui, porque senão vai confundir. Estou multiplicando este vezes esse e esse vezes esse, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, a gente fala, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, porque a multiplicação desse vezes esse é igual a multiplicação desse vezes esse, o resultado da multiplicação. E agora a gente vai multiplicar 93.750 vezes 320. Então, eu vou repetir 2 milhões vezes x é igual a... Quando eu estou multiplicando, vamos lá. Gente, eu confesso para vocês que eu vou fazer essa multiplicação na calculadora aqui, tá? Porque senão eu vou demorar muito. Mas vocês fazem no caderno. 93.750 vezes 320, que vai dar 30 milhões. 30 milhões. Agora, eu não quero achar o valor do x, não é? Então, para achar o valor do x, eu tenho que deixar o x sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho no primeiro membro? Não, olha. O que eu tenho junto com ele? O 2 milhões. Eu coloquei o ponto, não estou sabendo nem ler, por isso a gente tem que colocar o ponto para a gente ler, viu, gente? Ó, coloca da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, coloca o ponto. 2 milhões. Então, 2 milhões vezes x é igual a 30 milhões. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho. Ele não está sozinho. Olha, eu tenho 2 milhões junto com ele. Então, eu vou tirar o 2 milhões daqui para ele ficar sozinho. Então, eu vou deixar o x igual. Aí, eu repito o que já está no segundo membro. Qual que já está no segundo membro? 30 milhões. Lembra o que é segundo membro? Que eu tenho depois o sinal de igual. O que eu tenho depois do sinal de igual? 30 milhões. Vou repetir ele. E os 2 milhões que estava no primeiro membro, eu vou passar para o segundo. Quando eu mudo de membro, quando eu passo depois do sinal de igual, ele muda com a operação inversa. Aqui não está multiplicando. O que é o inverso de multiplicar? É dividir. Então, eu vou dividir 30 milhões por 2 milhões. Agora, gente, vocês vão falar assim, nossa, mas essa divisão tá difícil, hein? Não tá difícil, sabe por quê? Porque aqui, olha, eu tenho zeros, vários, ó, quantos zeros que eu tenho aqui? 3, 6, 7 zeros. Embaixo eu tenho 6 zeros. A gente pode cortar os zeros na mesma quantidade, para ficar mais fácil. Olha, esses 3 zeros eu posso cortar com esse, eu vou colocar de vermelho que ele vai sair, tá? Vou cortar com ele, com os 3 zeros de baixo. Opa. Aí quando eu corto ele sai, tá? É que aqui eu não tô conseguindo... Acho que... Não, eu consigo cortar assim, sabe como que eu vou cortar? Cortar aqui, ó. Vou cortar esse... com esse. Cortar, ele saiu, tá? Esses 3 zeros eu posso cortar com esses 3 zeros de baixo também, ó. Quando eu corto ele, sai. Tá? Toda vez que eu tenho uma divisão com zeros, a gente pode cortar os zeros na mesma quantidade, né? Esses 3 com esses 3, esses 3 com esses 3. Eu vou cortar aqui, ó. Vou passar um traço aqui para mostrar para vocês que eu tô cortando. Ó, cortei eles. Aí, cortando esses zeros, ó, não tem mais zero para cortar, né? Cortei esses 3 zeros com esses 3 com esse. E o que sobrou aqui? 30 dividido por 2. Então, cortando os zeros, restou o quê? X igual a 30
dividido por 2. Quanto que é 30 dividido por 2? 15, né? Então, x é igual a 15. 15. 15 o quê? O que a gente está procurando? Não é a área? Qual é a área do terreno da cidade B? Então, a área não foi dada em quilômetros quadrados? Ó, essa área da cidade A não foi dada em quilômetros quadrados? Então, da cidade B também, quilômetros quadrados. Então, vamos colocar a resposta aqui. 15 quilômetros quadrados. Então, vamos colocar a resposta. A área da cidade B é 15 quilômetros, 15 quilômetros quadrados, certo? Então, aqui, gente, olha, vocês viram que a área da cidade B deu bem menor do que a área da cidade A, não deu? Ó, que a área da cidade A é 320 quilômetros quadrados e a área da cidade B 15 quilômetros quadrados. Por que deu bem menor? Porque a população da cidade B é bem menor, ó. A da cidade A é 2 milhões de habitantes e a da cidade B é 93.750, menos da metade, né? Então, por isso, certo? Agora, nós vamos ver uma outra atividade aqui. O mapa de um terreno rural foi confeccionado na escala de 1 por 500 mil, certo? Um engenheiro foi contratado. Então, o que quer dizer isso? 1 por 500 mil, quer dizer 1 centímetro para cada 500 mil. Então, para cada 500 mil centímetros, foi desenhado 1 centímetro, certo? Um engenheiro foi contratado para fazer uma estrada em linha reta do curral até a casa do fazendeiro, certo? Esse engenheiro mediu no mapa 0,8 centímetros do curral até a casa do fazendeiro. Determine a distância em quilômetros do curral até a casa do fazendeiro. Lembre-se, a escala está em centímetros, certo? Então, ó, o mapa de um terreno rural foi confeccionado na escala de 1 para 500 mil. Um engenheiro foi contratado para fazer uma estrada em linha reta do curral até a casa do fazendeiro, certo? Então, o mapa do terreno é esse. O engenheiro foi contratado para fazer uma estrada em linha reta do curral até a casa do fazendeiro. Este engenheiro mediu no mapa 0,8 centímetros do curral até a casa do fazendeiro. Determine a distância em quilômetros. Então, olha, vamos lá. A gente tem que o mapa, ele está na escala de 1 para 500 mil, né? Então, passo o traço. 500 mil. Então, 1 para 500 mil. O engenheiro mediu no mapa 0,8 centímetros do curral. Então, eu vou colocar aqui igual. Por quê? Porque o desenho do engenheiro vai ser proporcional ao desenho do mapa. Por que vai ser proporcional? Porque ele mediu no mapa 0,8 centímetros do curral até a casa do fazendeiro. Então, quer dizer, no desenho dele, ele fez 0, o desenho do engenheiro, ele mediu lá no mapa, porque o mapa já estava com a escala, e ele mediu 0,8. Né? Então, 0,8 centímetros é a medida do desenho que o engenheiro fez, não é? Agora está falando, determina a distância em quilômetros do curral até a casa do fazendeiro. Então, a distância real, não é? Então, não sei, eu vou chamar de X. Por que eu coloquei 1 está para 500 mil, assim como 0,8 está para X? Por quê? Porque é proporcional. O desenho do engenheiro é proporcional ao mapa, porque ele mediu lá no mapa o 0,8, entendeu? Então, por isso.
que é proporcional, então a gente fala 1 está para 500 mil, assim como 0,8 está para x. Então, multiplicando os extremos aqui, ó, 1 vezes x é x, não é? Vou colocar aqui não, vou colocar no outro. 1 vezes x, x, igual a 0,8 vezes 500 mil. Vamos fazer essa conta aqui. Essa conta eu vou fazer aqui para vocês. 0,8 vezes 500 mil. Eu vou pegar 500 mil vezes 0,8. Então, eu vou multiplicar o 8 pelos zeros. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. É que tá de 0, hein? 0. 8 vezes 0, 0. Vai dar, ó, o 8 multiplicando pelos zeros, vai dar tudo, vai dar 0, né? Porque se eu multiplico o número por 0, vai dar 0. Quantos zeros que eu tenho aqui? 5. Então, eu vou colocar 4, 5, mais um 0. E agora, 8 vezes 5, 40. Opa, 40. Então, tem que ter aqui, ó, 5 zeros, mais o zero do 40, que deu 6 zeros. E agora, o zero. Se eu vou multiplicar o zero, eu começo aqui embaixo dele, não é? Porque a multiplicação é uma escadinha. Se eu vou multiplicar agora o zero, vai começar aqui na mesma linha que o zero. Vou chegar mais um pouco. Não. Aí vai ser 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Vão ser quantos zeros? Olha, o zero vai multiplicar o zero, vai multiplicar esse, e vai multiplicar todos esses 6 algarismos, né? 6 números. Então, se eu vou multiplicar por 0, vai dar tudo 0. Então, vai ter 6 zeros aqui, ó. 1, 2, 3. Mesma linha. 6 zeros. Tem 5 mais um 0, 6. Tá? Por que 6 zeros? Porque 0 vezes 0, 0, 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 0 vezes 5, 0. Se eu estou multiplicando o zero, começa aqui embaixo dele, na mesma linha, tá? E agora eu passo o traço para somar. Então, vamos somar. Eu desço 0, 0 mais 0, 0. 0. Aquele ano aqui, porque tem que ficar na mesma linha, tá, gente? 0. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 4. Então, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 4, tá? Aí agora, a gente está multiplicando o número decimal, né? Lembra quando eu estou multiplicando o número decimal? Eu tenho que somar as casas decimais e contar da direita para a esquerda. Então, esse número decimal aqui, ele tem uma casa decimal. Por quê? Porque eu tenho um algarismo depois da vírgula, né? Então, eu falo que eu tenho uma casa decimal. O 500 mil, não, ele é um número inteiro, não tem nenhuma casa decimal. Então, eu conto da direita para a esquerda uma casa, porque o 0,8 tem uma casa decimal,
conto uma casa, aqui, da direita para a esquerda, como se a vírgula estivesse aqui, né? Um número inteiro. Uma, coloca a vírgula. Então, ficou o zero depois da vírgula não vale nada, né? Então, ficou quanto? 400 mil. Então, x é igual a 400 mil, certo? Então, olha, o x, ele é o valor do quê? Determine a distância em quilômetros do curral até a casa do fazendeiro. Então, o x é a distância. Só que essa distância de 400 mil, ela está em centímetros. Por que ela está em centímetros? Porque aqui a escala foi dada em centímetros. Então, essa distância está em centímetros, tá? Só que eu quero achar a distância em quilômetros. Aí, como que eu faço para transformar os centímetros em quilômetros? Olha aqui nessa tabela aqui. Aqui está os centímetros. Aqui está o quilômetro. Então, eu estou no centímetro, eu vou andar até chegar no quilômetros. Eu vou andar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, não é? Do centímetro até o quilômetro, eu vou andar para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vou andar para a esquerda, eu vou dividir, ó. Se eu ando para a esquerda, eu divido. Se eu ando para a direita, eu multiplico. Então, eu vou andar para a esquerda, eu vou dividir. Quantas casas? 5. Então, eu vou dividir por 1 e acrescento 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, porque eu vou andar 5 casas. Então, 5 zeros, tá? Então, se eu vou dividir por 100 mil, eu não estou andando 5 casas para a esquerda. Então, aqui, o 400 mil, ele vai andar 5 casas para a esquerda, tá? 400 mil é um número inteiro, como se a vírgula estivesse aqui no final dele. Então, se eu vou andar com a vírgula para a esquerda, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. E colocar a vírgula aqui. Então, a vírgula estava aqui, agora ela vai parar aqui. Então, ficou quanto? Os zeros depois da vírgula não vale nada, né? Então, 4. Então, x é igual a 4 quilômetros, porque a distância está dando em quilômetros, a distância real, certo? Entenderam? Por que ficou 4? Porque eu vou andar com a vírgula para a esquerda, porque eu estou dividindo. Se eu divido, eu ando com a vírgula para a esquerda. Se eu multiplico, eu ando com a vírgula para a direita, tá? Quantas casas que eu vou andar? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5 casas? Porque do centímetro até o quilômetro eu ando 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, 4 quilômetros. Então, determine a distância em quilômetros do curral. Então, a distância é igual a 4 quilômetros, certo? Agora, vamos ver um outro aqui, para a gente... Um aterro é feito em 6 dias por 8 máquinas iguais. Então, vamos colocar as unidades de medida. Por que aqui eu vou colocar e aqui eu não coloquei, gente? Porque aqui a gente está falando de escala, tá? Então, escala é dada... Lembra que a gente viu? Escala é dada por a medida do desenho dividido pela medida real, né? Então, isso a gente tem uma fórmula, por isso que eu não vou colocar as grandezas na mesma coluna, porque escala é dada uma forma, em fórmula, e também aqui a gente viu a densidade demográfica. A densidade demográfica também é dada através de uma fórmula, número de habitantes dividido pela área, tá? Agora aqui não, aqui a gente vai comparar grandezas que não têm fórmulas, tá? Então, ó, um aterro é feito em 6 dias. Um aterro, então vamos ver, 6 dias. Então, aqui é o tempo, né? O tempo que foi gasto. Dias é o tempo, né? A grandeza aqui é o tempo. Por 8 máquinas. Então, o número de máquinas. Vou colocar assim, ó. Número de máquinas. Tá? Então, essa coluna aqui eu vou colocar o tempo e essa coluna eu vou colocar o número de máquinas. Então, um aterro é feito em 6 dias, então o tempo,
que é dado em 6 dias, é dado em dias, por 8 máquinas iguais. O número de máquinas, 8, certo? Se o número dessas máquinas for elevado para 12, então o número da máquina para 12. Então, 12 eu vou colocar na coluna do tempo ou na coluna da máquina? Na coluna da máquina, porque o número da máquina foi elevado para 12, né? Então, o número de máquinas eu vou colocar nessa coluna, 12. Em quantos dias será feito o mesmo aterro? Então, o tempo eu não sei, vamos colocar, se eu não sei, eu chamo de X, tá? Então, nessa coluna eu tenho que colocar o número de máquinas e nessa coluna eu tenho que colocar o tempo, que foi dado em dias, certo? Agora, primeiro a gente vai ver se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Olha, se em 6 dias, se 8 máquinas trabalhando gastam 6 dias, 8 máquinas trabalhando gastam 6 dias, certo? Se aumentar o número de máquinas, não aumentou o número de máquinas para 12, aumentando o número de máquinas, eu vou gastar mais ou menos dias para fazer o trabalho? Menos dias, não é? Porque quanto mais máquinas, menos tempo eu vou gastar para fazer o trabalho, não é? Então, você viu que aumentou o número de máquinas, o tempo aqui vai diminuir. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Por que inversamente? Porque uma grandeza aumenta e a outra diminui, tá? Então, quando uma aumenta e a outra diminui, elas são inversamente. Agora, quando as duas aumentam ou as duas diminuem, elas são diretamente, certo? Então, olha, se 8 máquinas gastam 6 dias para fazer um trabalho, se eu colocar mais máquinas, eu vou gastar menos tempo, não é? Não é verdade? Se eu tenho 3 trabalhadores trabalhando, gastam... 3 trabalhadores vão gastar 5 dias para fazer um trabalho. Se eu colocar 10 trabalhadores, eu vou gastar mais ou menos dias? Menos dias, lógico, porque tem mais gente para fazer o serviço, certo? Então, mais gente, eu vou gastar menos dias. Então, a mesma coisa aqui. Se eu tenho mais máquinas, eu vou gastar um tempo menor. Então, aumentando aqui, vai diminuir aqui, a grandeza é inversamente proporcional. E quando eu tenho inversamente proporcional, eu coloco a setinha inversa. Uma é para baixo e a outra para cima, tá? Por quê? Porque inversamente, quando ela é diretamente, quando as duas aumentam ou as duas diminuem, as duas setinhas vão na mesma direção. Agora, quando uma aumenta e uma diminui, a gente coloca uma setinha para baixo e a outra para cima, tá? Por que essa setinha? Porque agora, para fazer a razão, eu vou seguir a setinha, ó. Vou seguir a seta. 6 está para X. Vou colocar 6. Está para X. Assim como, que a gente coloca o sinal de igual, a gente lê assim como. Agora eu vou seguir a seta aqui, tá vendo? Aqui eu segui a seta, 6 está para X. Agora eu vou seguir, ó, a setinha. Aqui ela está de cima para baixo, aqui ela está de baixo para cima. Assim como 12 está para 8, tá? Não vou colocar 8 para 12, eu vou seguir de baixo para cima. Ou 12 está para 8. E agora a gente resolve normal, igual a gente aprendeu, multiplicando esse vezes esse e esse vezes esse. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vou multiplicar x vezes 12. X vezes 12. Vou fazer no outro, tá? Ou não, 12. X, vou fazer aqui, tá? X vezes 12, 12x. Igual a 6 vezes 8, ó. Multiplico os extremos aqui, multiplico em cruz aqui, ó. Esse vezes esse, x vezes 12, 12x,
E esse vezes esse, 6 vezes 8, 48. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau, né? Para achar essa equação do primeiro grau, tem que achar o valor do x. Para achar o valor do x, eu tenho que deixar o x sozinho no primeiro membro. Ele está sozinho? Não, ele está multiplicando 12. Então, então, vou tirar o 12 daqui e vou deixar o x sozinho. Então, x é igual, repito, 48, que já está no segundo membro, né? E vou dividir por 12. Por quê? Porque o 12 está no primeiro membro. Ele está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro para deixar o x sozinho. Se ele muda de membro, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. Então, ele passa dividindo. 48 dividido por 12 vai dar, x vai ser igual a 4, tá? 48 dividido por 12, 4. Então, eu fiz aqui, mudei aqui, gente. Então, 4 é o valor do x. O x é o quê? O número de dias, não é? Então, em quantos dias será feito o mesmo aterro? Em 4 dias. Vocês viram que aumentou o número de máquinas, diminuiu o número de dias, né? Então, a resposta vai ser 4 dias, certo? Agora, para a última, viu, gente? Um banho de aproximadamente 25 minutos de torneira aberta gasta aproximadamente 225 litros de água. Se você tomar um banho e fechar a torneira enquanto ensaboa ou passa o shampoo, esse tempo de torneira aberta cai para 10 minutos. Então, se uma pessoa tomar banho fechando a torneira, quantos litros de água ela gasta? Ela gastará. Então, olha, vamos colocar, eu estou comparando duas razões, né? Duas grandezas, né? Estou comparando, 25 minutos de torneira aberta, eu gasto 225 litros. Agora eu quero saber se 10 minutos, quantos litros que eu vou gastar. Então, quando eu estou comparando duas grandezas, a gente tem uma regrinha de 3 que a gente chama, que é uma proporção, tá? Então, vamos colocar aqui o tempo e aqui a capacidade, porque litros de água é capacidade, né? Capacidade que eu estou gastando, volume, capacidade, volume, mesma coisa, tá? Então, olha, um banho de aproximadamente 25 minutos. Então, 25 minutos. Gasta quantos litros de água? 225 litros. Certo? Se você tomar um banho, fechar a torneira enquanto ensaboa, que é o certo que a gente deve fazer, né? Para gastar menos água, o que acontece? Você vai gastar, se você ensaboar e fechar a torneira, este tempo de torneira aberta cai para 10 minutos. Então, tempo de 10 minutos. Vamos colocar na coluna do tempo aqui, 10 minutos. Então, se uma pessoa tomar banho fechando a torneira, quantos litros de água ela gastará? Então, em 10 minutos, ela vai estar fechando a torneira. Se ela fechar a torneira, ela vai gastar 10 minutos. Quantos litros que ela gasta? Então, eu vou chamar de X. Vou colocar na coluna da capacidade aqui, que eu quero achar a capacidade. Certo? Se eu não sei, é o que eu estou procurando, são os litros, eu vou chamar de X. Olha, se em 25 minutos, eu tomando banho em 25 minutos, eu gasto 225 litros, né? Se eu diminuir o tempo, eu vou gastar mais ou menos litro de água. Lógico que vai ser menos, né? Se eu diminuir o tempo do meu banho, eu vou gastar mais ou menos água. Vou gastar menos. Então, se aqui eu diminuo o tempo, eu vou diminuir a quantidade de água que eu vou gastar, os dois estão diminuindo, né? As duas grandezas estão diminuindo. Então, quando as duas diminuem, elas são diretamente ou inversamente proporcional. Se as duas estão diminuindo, elas são diretamente proporcional, porque uma diminui e a outra também diminui, não é? Então, olha, diminuir o tempo do banho
eu vou diminuir a quantidade de água que eu vou gastar. Então, as duas grandezas vão diminuir, o tempo e a quantidade de água que eu vou gastar, não é? Então, quando as duas diminuem, elas são diretamente proporcional. Se elas são diretamente proporcional, as duas setinhas, o mesmo sentido. Vou colocar as duas setinhas para baixo. Tem o mesmo sentido, tá? Ou pode colocar as duas para cima também, mas o importante é que elas têm que ter o mesmo sentido, porque são diretamente proporcional. Vou colocar até aqui, ó. Parênteses, diretamente opa. Vou colocar aqui. Diretamente proporcional, porque uma grandeza diminui, a outra também diminui. Se uma aumentar e a outra também aumentar, é diretamente proporcional, certo? Aí agora a gente vai resolver aqui. Vamos lá. Resolver. Então, quando que a gente faz esse tipo, usa esse tipo de regrinha de 3? Quando eu estou comparando duas grandezas, tá? Duas razões, né? Duas razões. Então, olha, em 25 minutos, agora como eu coloquei as duas setinhas para baixo, eu vou seguir a setinha, ó. 25 está para 10. 25 está para 10 é uma razão, tá? 25 está para 10. Assim como. Por que a gente coloca assim como? Porque é proporcional, gente, tá? É proporcional. 225 está para x. Ó, vou seguir a setinha, ó. Seguindo a setinha. 225 está para x. Por isso que é importante essa setinha, tá? 225 está para x. E agora a gente multiplica esse vezes esse e esse vezes esse, tá? 25 vezes x, 25x. Igual a 225 vezes 10. Se eu estou multiplicando o número por 10, eu estou acrescentando um zero, porque o 10 não tem um zero. Então, eu estou acrescentando um zero. Então, vai ser 225, acrescento um zero, vai ficar 2.250, tá? Se eu estou querendo achar o valor do x, eu vou ter que deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, eu vou tirar o 25, que está junto com ele, x é igual. Repito, 2.250, que já está no primeiro membro. 2.200, no primeiro não, ele está no segundo membro, né? Ele está no segundo membro, ele está depois do sinal de igual. Então, repito ele e passo o 25 para cá. O 25 eu tirei ele daqui, então ele vai ter que vir para depois o sinal de igual. Se ele muda de membro, ele muda com a operação inversa. Qual que é a operação inversa? Qual que é a operação que o 25 está fazendo com x aqui? Está multiplicando, ó, 25 vezes x. Então, ele passa com a operação inversa. O que é o inverso de multiplicar? Dividir, né? Dividido por 25. Agora, a gente vai dividir 2.250 por 25. Vou fazer a divisão aqui, viu, gente? 2.250, vou dividir por 25. Primeiro eu vou pegar o 22. 22 dá para dividir por 25? Não, porque ele é menor, então não dá. Então, eu vou pegar o 225, vou colocar uma vírgulazinha aqui, mostrando que estou pegando ele. 225 dividido por 25. Eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 25, que vai dar 225 ou próximo. Vamos tentar o 9? Vamos ver se o 9 dá. 9 vezes 5, 45. Coloco 5 aqui. E
9 vezes 5, 45. Coloco o 5, que é o logaritmo da unidade, e vão 4 aqui, ó. 9 vezes 2, 18. 18 mais 4, 22. Deu certinho, ó, 225. Passo o traço para subtrair. E vou subtrair 225 menos 225, 0. Tem algarismo para baixar? Tem o 0 aqui, ó. Eu não usei ele ainda, vou colocar ele de vermelho para mostrar que eu estou descendo ele agora. Descendo 0, ele formou que número com o resto? 0. Então, 0 dividido por 25 vai dar 0. Por quê? Porque 0 vezes 25 dá 0. 0 vezes todo número que eu multiplico por 0 dá 0. Opa. Então, deu 0 aqui. 0 menos 0, 0. Não tem mais logaritmo para baixar, a conta deu exata. Deu quanto? 90. Opa. Então, x é igual a 90. 90 o quê? O que eu estou achando aqui? Estou achando a capacidade, quantos litros de água que eu gasto se eu diminuir o meu banho para 10 minutos, né? Se eu diminuir o tempo da torneira aberta para 10 minutos. Então, se eu diminuir para 10 minutos, a quantidade de água que eu vou gastar vai ser 90 litros. Tá vendo como que diminuiu? 25 minutos, gasto 225 litros. Em 10 minutos, eu vou gastar quanto? 90 litros. Então, a resposta, 90 litros. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Isso daqui, esse conteúdo, a gente vai usar muito no nosso dia a dia, no nosso tempo de estudante, a gente vai usar muito isso, tá? Então, por exemplo, é só vocês, quando eu estiver comparando duas razões, né? Duas razões, quer dizer, por exemplo, igual esse aqui do aterro. Um aterro é feito em 6 dias por 8 máquinas. Então, 6 está para 8, né? E se eu quero achar se o número dessas máquinas foi elevado para 12, então, quantos dias será feito o mesmo aterro? Então, eu estou comparando as grandezas, né? Então, eu vou usar uma regrinha de 3, que a gente chama isso de regra de 3, que eu estou comparando as grandezas, tá? E a gente tem que determinar primeiro se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Inversamente, quando uma aumenta e a outra diminui. Por exemplo, igual aqui na máquina. Aumentou o número de máquinas, eu vou gastar menos dias no trabalho, não é? Então, se uma aumenta e a outra diminui, ela é inversamente proporcional. Aí uma setinha para baixo e a outra para cima, né? Com sentidos diferentes. Por que a setinha é importante? Porque a gente vai seguir a setinha para escrever a razão. Eu vou seguir aqui, ó, 6 está para x, assim como... Agora aqui, eu vou seguir, está de baixo para cima, certo? Então, 12 está para 8, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Revejam esses vídeos quantas vezes for necessário, que vai ajudar bastante vocês a resolver as atividades do PET da semana 4. Até a próxima semana. Tchau.